Não sou de família rica. Sou um seletista. Não iniciei meu próprio negócio. Não sou um empreendedor nato. Sou o cara que seguiu um plano simples e que acredita que qualquer um pode se tornar um milionário na América. Funciona tanto para quem ganha 40 mil ou 400 mil por ano. Muitos estão dispostos a viver na mediocridade por 30 anos em vez de se sacrificar por 3. Quais seriam os 3 maiores destruidores de riqueza na América? É uma ótima pergunta. Você não constrói riqueza apenas não tendo dívidas. Quero que as pessoas construam riqueza. Então você diz que trabalhando em algum lugar por 10 anos, sem empreender, ainda pode alcançar o status de milionário? Sou um cara comum. Se sair do zero para milionário, você pode também. Bem-vindos de volta à School of Greatness. Estou empolgado com o nosso convidado, o inspirador e hilário George Kamel. Bom te ver. Tão bom, cara. É uma honra estar aqui. Sou um fã de longa data. E sinto que estou dentro da Matrix agora. Está aqui, cara. Entramos na simulação. Conseguimos, cara. Você é um especialista em finanças pessoais e também uma personalidade do Dave Ramsey. E o programa está em primeiro lugar no mundo agora. Então, parabéns pelo Ramsey Show. Obrigado. Agradeço a todos os ouvintes que fizeram acontecer. Cara, é incrível. Você tem esse novo livro do qual estou empolgado. Eu estive lendo ele. Estou realmente animado para me aprofundar com o público. Breaking Free from Broke. The Ultimate Guide to More Money and Less Stress. Agora, aqui vai uma pergunta para começarmos. Isso é o que eu li sobre você. Você passou de um patrimônio negativo para o status de milionário em menos de uma década. E estou curioso, para começar isso, quais seriam os 5 principais hábitos dos milionários que você estudou? Essa é uma ótima pergunta. Então nós fizemos o maior estudo já realizado sobre milionários na América do Norte. E eu acho que existe muita coincidência nos hábitos que falamos com o Ramsey Baby Steps e o que encontramos nos milionários. Foi encorajador porque isso nos deu uma grande confiança no plano Ramsey e podemos dizer, isso funciona. Cada vez que aplicado funciona, quer você ganhe 40 mil ou 400 mil por ano. E um desses hábitos é viver com menos do que você ganha. Se você não consegue fazer isso, isso não é para você. Se você ganha 40 mil e gasta 60 mil por ano, isso é um problema. O outro problema que encontramos é... Para esse primeiro, por que você acha que as pessoas sentem necessidade de gastar mais do que ganham? Acredito que a raiz disso é descontentamento. Estamos insatisfeitos com o que temos. Nunca é suficiente. E pela dívida, isso é possível. Antes de existir a dívida, não se gastava mais do que ganhava. Era fisicamente impossível. Certo. De repente, com o surgimento da dívida, estamos falando sobre a história de cada peça do quebra-cabeça. De onde surgiram os cartões de crédito, financiamento de carros e empréstimo estudantil? Tudo começou com boas intenções transformadas em lucros enormes para empresas que pensaram: podemos prejudicar muitas pessoas, ganhar com juros e convencê-los que precisam de um carro novo. As faculdades aumentam os preços, porque podem pegar quanto empréstimo estudantil quiserem. Sallie Mae está feliz em te dar dinheiro do Monopoly. Então as faculdades pensam, vamos dobrar o preço. As pessoas irão pagar por isso. E por causa disso, as pessoas gastam mais do que ganham há tempos, colocam na conta e pensam, pagarei isso depois. Certo, qual é o segundo hábito? O segundo hábito é praticar a gratificação adiada. Essa é uma disciplina que perdemos em uma cultura de gratificação instantânea. Temos acesso instantâneo 24 horas por dia, todos os dias, na palma da nossa mão a entregas em 2 horas. E isso fez com que nossos cérebros ficassem sobrecarregados, onde estamos tipo, eu não consigo esperar uma semana, eu não consigo esperar 10 anos para construir riqueza. Preciso disso agora. Preciso agora e descobrimos que milionários lidam bem com o longo prazo, jogam a longo prazo, e isso é uma mentalidade diferente. Não precisam disso agora. Podem dizer, vou guardar 10% ou 5% ou uma certa quantia em dinheiro todo mês, automaticamente, que não preciso, para comprar algo. Isso vai para o meu futuro. Ou pagarei à vista pelo carro. Significa guardar $1.000 por mês por 24 meses para um carro de $24.000. Sabe o que é interessante? Quando me mudei, meu pai sempre teve carros usados até começar a ganhar um bom dinheiro. Então, ele comprou um carro novo, certo? Mas levou muitos e muitos anos até que ele usou o carro até não poder mais. E quando eu me mudei para Los Angeles, eu já tinha $1 milhão na minha conta. Mas na época que me mudei para Los Angeles, não sei, há uns 12 anos, eu tinha construído essa empresa de marketing antes do podcast. Eu não era um mega milionário, mas tinha $1 milhão em patrimônio líquido na conta. E cheguei aqui
aqui e todos tinham esses carros chamativos, e eu pensei, simplesmente não sinto a necessidade de tentar atender a algum padrão em Los Angeles. E eu comprei um carro por $4.000 que eu dirigi durante os primeiros 5 anos em que vivi aqui. E a única razão pela qual eu comprei um carro novo foi realmente por um desconto fiscal e para deduzir do imposto de renda. Mas esse era um carro de 1997. Uau! Durante 5 anos eu dirigi feliz. Não tinha Bluetooth, tinha só um leitor de CD. Eu pensava, é só o que preciso. E o rádio não funcionava, mas eu não precisava de um carro bacana para me sentir bem. Não estava tentando se exibir. Você focava no que estava à frente, não nas pessoas ao redor. Exatamente. E era bom o suficiente. Me levava onde precisava. Pensei, ok, hora de melhorar. Não por uma necessidade de impressionar, mas por querer, sem me exibir. Esse é o terceiro hábito bem aí. Descobrimos que milionários dirigem carros de 4 anos de uso, na média, e são todos usados. Sério? Você pensaria como milionários? Bem, eles podem comprar um carro novo, mas eles não compram porque entendem que carros são um ativo depreciativo. Toda vez que você entra naquele carro, ele está apenas diminuindo em valor. E quando você soma isso a um financiamento, você está pagando juros sobre algo que está perdendo valor. É a coisa mais estúpida que você pode fazer. E eu acho que é um dos maiores destruidores de riqueza hoje. Esse é definitivamente o terceiro hábito. Certo. O que seria melhor? Conseguir um carro usado ou o que seria? Dirija carros usados. Tudo se origina de viver com menos do que você ganha e da gratificação adiada. Ok. E qual é o quarto? O mais interessante para mim foi que 97% dos milionários acreditam controlar seu futuro financeiro. Fiquei chocado que incluíram essa pergunta no estudo. Mas foi tão motivadora porque é menos sobre dinheiro e mais sobre crença. Que crenças limitantes temos, tipo, não cresci com dinheiro. Meus pais cometeram erros com dinheiro. Não, você não entende. Tenho uma bagagem cara. Cometi muitos erros com zeros no final. E muitas pessoas vivem a vida com mentalidade de derrotado. Mas 97% deles disseram, acredito ter controle, autonomia e agência sobre o que acontece com meu dinheiro. Essa pergunta veio da nossa comunidade do YouTube. Fizemos uma enquete e essa foi a principal coisa que queriam que eu te perguntasse. Qual o conselho que você daria a alguém se sentindo sobrecarregado com sua situação financeira e buscando uma saída? Olha, na conclusão do meu livro, termino com uma resposta que não é financeira, e eu acho que é a resposta certa para alguém assim. E há esse abismo entre o cinismo e a esperança. E eu acho que as pessoas perderam a esperança na América hoje quando se trata de finanças. Elas se resignaram, seja porque se colocaram nessa situação, ou por culpa de outra pessoa, ou pelo que está acontecendo com elas ou com a inflação. Eu acredito que ambos são uma escolha. Assim como a esperança é uma escolha. E para mim foi a escolha mais difícil, porque eu era o cara que era cínico. Quando me formei na faculdade aos 23 anos, com $40.000 de dívida, eu estava com raiva do mundo. Eu me senti enganado porque eu estava tipo, eu segui esse caminho. Consegui boas notas, consegui o diploma. Cadê minha vida maravilhosa? Em vez disso, estou aqui tentando conseguir dinheiro de volta e acumular milhas suficientes para ir para casa no Natal, me perguntando como vou alcançar meus objetivos financeiros. E então, para mim, eu acho que esse é o sentimento que muitas pessoas têm. É esse buraco no estômago, um nó na garganta, desespero. O cinismo se torna a escolha mais fácil. É mais fácil reclamar e simplesmente dizer, tipo, alguém tem que consertar minha vida. E culpar as pessoas do sistema ou qualquer coisa. Sim. Acredito que começa definindo um orçamento, fazendo sacrifícios. Precisamos nos livrar dessa dívida com a estratégia da bola de neve, criar um fundo de emergência. São passos táticos reais, mas começa de um lugar emocional onde desabafamos. Agora acordamos e eu preciso trabalhar. Então, o abismo entre estresse e paz financeira está repleto de armadilhas e mitos, distrações e ruído, e vendedores de seguro de vida inteira, tentando promover estratégias de riqueza livres de impostos. O que você tem que fazer, se esse é você, é ignorar as distrações e influências. Vou seguir um plano testado, fazer uma coisa de cada vez com foco, intensidade e dar tudo de si. E se você sair da dívida, seguir o plano Ramsey e odiá-lo, você pode sempre voltar a endividar-se. As empresas sempre estarão prontas para lhe dar mais dinheiro do Monopoly para você brincar, mas raramente vejo isso acontecer. Quando as pessoas saem da dívida, o sacrifício que fazem para sair em 18 a 24 meses, que é a média para se livrar
desviar dela, eles nunca voltam. Eles dizem, encostei no fogão quente, cansei dessa vida, eu tenho metas. Não estou tentando pagar credores pelo resto da minha vida. Estou tentando deixar um legado. Quero ter um impacto geracional. E então, essas são as pessoas que me inspiram. São aquelas que começam lá, mas não terminam lá. E infelizmente, muitos de nós estamos dispostos a viver na mediocridade por 30 anos, em vez de sacrificar-se por 3. Nossa. Para ter liberdade pelos próximos 27 anos. É um estilo de vida diferente, requer transformação, você sabe a dificuldade disso. Comenta disso frequentemente no programa. Sim, gratificação adiada é essencial. Muitas pessoas não sacrificam 3 anos de gratificação adiada e de não fazer as coisas extras que seus amigos fazem, como não sair toda semana ou não ir naquela viagem, por apenas 3 anos. Não comprando aquela casa e não dirigindo aquele carro. É difícil. Cara, se você conseguir permanecer comprometido por alguns anos de sacrifício e encontrar alegria nas pequenas e depois nas grandes vitórias, e encontrar alegria em fazer coisas de graça, ou apenas jogar jogos de tabuleiro com amigos, ou ser criativo com seu tempo, ao invés de sentir que você sempre precisa gastar para aproveitar seu tempo, eu acho que você viverá uma vida muito melhor. Isso é a essência. É descontentamento e o medo de perder algo, certo? O medo da perda. No livro, abordo a alegria em perder algo. A felicidade de pensar, eu não ligo, seguirei meu caminho. O problema de seguir o percurso de outros é que não existe linha de chegada. Quando você tenta copiar alguém, eles têm outra vida e objetivos diferentes. Por que tentar seguir quem não te importa? Se realmente tens bons amigos, eles te apoiarão e dirão, amigo, eu entendo, passo lá hoje. Vou trazer uma pizza para curtir. Não precisamos ir ao bar, entende? Isso exige um nível de sacrifício, especialmente na juventude. Porque na juventude pensamos, são os melhores anos da minha vida. Não posso perder essa viagem. Mas 2 anos dos próximos 40, se você puder sacrificar, tudo mudará. Sim. Ele altera o rumo da sua vida. É o que espero que todos façam no fim de tudo isso. Como alguém cria a crença que pode controlar seu dinheiro? Enfrentar o passado é o começo. Nosso amigo Dr. John Deloney, autor do livro Own Your Past, Change Your Future, enfatiza a necessidade de encarar a vergonha, culpa, erros, dor, trauma financeiro e divórcio dos pais. Assuma todas essas dívidas. Então, qual a sua justificativa para construir riqueza e se tornar livre de dívidas? Tenho que encarar isso e dizer, não sou isso. São coisas que ocorreram. Pode ter sido comigo, mas não controlará meu destino. Inicia com a compreensão. Meu passado é esse, tudo bem. Não é onde vou. Nós dizemos que o para-brisa é maior que o retrovisor por uma razão. Então, se você puder começar a olhar para frente, apesar de tudo isso, eu vou mudar a árvore genealógica da minha família. É assim que chamamos. Construir riqueza geracional, quebrar os ciclos e correntes que vieram antes de mim. Essas pessoas são as que me inspiram todos os dias quando ligam para o programa. E elas não vieram de dinheiro, não vieram de fundos fiduciários, vieram de lares problemáticos e de rendas baixas, e elas superaram. Esses são os heróis. Eu acho que vi uma mulher, no início dessa semana, no seu programa, dizendo que ficou com uma dívida de $300 mil em uns 18 meses ou algo assim no seu programa. Sim. E talvez fossem 300, talvez fossem 170 mil, eu acho que ela se livrou das dívidas em 18 meses. E a quantidade de paz que ela tinha em sua expressão facial e na linguagem corporal, por estar livre dessas dívidas, que eu acho que eram realmente ruins, parecia empoderadora pelo que ela era capaz de fazer agora, sem essa dívida presa a ela. E estou curioso, antes de entrarmos no próximo, o 5º hábito, como alguém desenvolve a crença de que pode pagar suas dívidas, se isso parece tão assustador e tão esmagador? Descobrir que você não está sozinho é importante. Muitos se sentem únicos, pensando que sua situação é especial e outros não compreendem. Mas eu conheço pessoas diariamente e no curso de finanças, a todas essas várias pessoas que cometeram erros financeiros. E percebo, não estou só. Não sou o único idiota lá fora. Não sou o único comum. Isso, para mim, é encorajador, pois indica que outras pessoas trilharam este caminho antes e farão depois de mim. Então, também posso fazer isso. Acho importante ter pessoas ao redor, o que pode significar excluir amigos tóxicos que não estão tentando estar nesta jornada. Claro. Encontrar pessoas tentando viver com menos do que ganham é crucial.
A outra peça é o progresso. É por isso que priorizo pequenos passos. Comece com, por exemplo, R$ 1.000. Você consegue? A maioria diria sim. Venderia coisas, teria um segundo emprego ou não sairia para comer neste mês. Vamos atacar a dívida de consumo. Bola de neve. Do menor ao maior. Atacamos a pequena dívida. Uma coisa por vez. Não economizamos. Não investimos. Fazemos uma coisa de cada vez. E isso, para mim, é o que constrói a esperança e o progresso e o ímpeto e te mantém motivado na jornada. Você tem que ter uma pequena vitória logo no início, senão você desiste. Sim, essa é boa. E quanto ao quinto hábito? O quinto hábito irrita por ser entediante e pouco atraente, mas é cumprir o orçamento e fazer um plano. Eu descobri que orçamentos não são para pessoas falidas ou ricas, são para pessoas intencionais. Isso mudou tudo para mim, pois eu pensava que a gente deve ser super nerd e amar Excel. Ou deve estar quebrado porque pensamos em orçamento como algo econômico e mesquinho, que não permite gastos. Dizemos, estou com o orçamento apertado. Isso significa que eu não posso sair com os amigos. Certo. Para mim é só colocar um plano no papel, olhar para a realidade e pensar, minha renda é 5.000, preciso gastar. Farei um plano para cada real, porque senão o dinheiro voa. Dizemos, meu Deus, gastamos R$ 600 comendo fora este mês e pedindo burritos. Todo esse gasto não intencional e impulsivo nos impede de atingir metas financeiras. Sim. Então são hábitos conscientes de gastos. É estar ciente de onde você está gastando seu dinheiro. Havia uma citação aqui, deixe-me ver esta citação rapidamente. Eu vi isso em orçamentos. Sim, tem um capítulo inteiro chamado Orçamento é Liberdade. Esse é o primeiro na seção Libertação, para ajudar as pessoas. A citação é de John Maxwell que disse, um orçamento é para orientar seu dinheiro, não perguntar para onde foi. Creio que muitas pessoas não são conscientes sobre seus gastos e não direcionam intencionalmente seu dinheiro. Realizam compras por impulso e por desejo e depois percebem, eu não tenho todo esse dinheiro que pensava que tinha, pois não são intencionais. Com que frequência devemos analisar todas nossas contas? Deveria ser uma coisa diária? Deveria ser mensal? Existe um limite antes de se tornar uma obsessão excessiva, em vez de ser algo natural? O que você acha? É uma ótima pergunta. Bem, nós dizemos às pessoas para fazerem um orçamento todo mês, e então, na verdade, criar o orçamento no papel antes do início do próximo mês é a chave. Então, isso acontecerá uma vez. E se você tem um cônjuge, vocês precisam fazer isso juntos com uma rápida reunião de orçamento. Isso não é uma saga de 4 horas do Senhor dos Anéis. Isso é, ei, o que está acontecendo este mês? Ei, temos aquela festa de aniversário, temos que comprar aquele presente para isso. Lembra que temos aquela viagem chegando. Vamos começar a economizar. E é só isso. Mas quanto a acompanhar suas transações, porque isso é uma parte realmente importante do orçamento que as pessoas esquecem de fazer. Parece ótimo no papel. E então nós apenas gastamos o resto do mês e esperamos, com os dedos cruzados, ter dinheiro na conta no final do mês e não ficar no vermelho. Isso é a maioria das pessoas. Mas acompanhar suas transações é a chave. E você quer fazer isso uma vez a cada dia ou dia sim, dia não. Dia e de novo. Se você fizer um dia sim, dia não, é como limpar seu quarto. Você nunca tem que limpar seu quarto se você apenas manter organizado. E então, com Every Dollar, nosso aplicativo de orçamento, isso é tão fácil, é apenas arrastar a transação. Amazon, arraste para compras. Pronto. E então, quando você faz isso, você pode realmente ver, temos dinheiro sobrando para XYZ? Ou, ei, estamos acima do orçamento, precisamos resolver algo, temos que sacrificar, temos que cortar essa categoria aqui. O que a maioria das pessoas faz é apenas gastar demais em 4 categorias diferentes. O que diria para as pessoas que pensam tipo, adoro um cartão de crédito porque me permite acumular milhas para viajar e outras vantagens. E se estou controlando ele como um cartão de débito, perco todas essas vantagens. Bem, eu descobri que as pessoas que realmente poderiam se beneficiar e realmente ter recompensas significativas ganham dinheiro suficiente e gastam o suficiente para que não precisem das recompensas. Então, é meio hilário nesse ponto, tipo, se você ganha 150 mil, os 1.000 em recompensas não estão mudando sua vida de forma alguma. E as calorias mentais que você está gastando para jogar o jogo e maximizar não valem seu tempo. E então, no capítulo 3 sobre cartões de crédito, eu descrevo 8 diferentes arquétipos de personagens que eu encontrei com cartões de crédito. E então, havia o redentor de recompensas, ao viajante do mundo. A pessoa é como, eu tenho que ter minhas milhas aéreas. E eu analiso isso. Você tem que gastar 50 mil para conseguir seu voo de 250. Mas você nem sabe disso porque o que eles te dão
pontos e milhas. O que são 100 mil milhas? Nós não sabemos mais. As companhias de cartão de crédito querem nos confundir, e eu descobri isso de uma ex-funcionária da Capital One. Ela me disse que essas companhias de cartão de crédito realizam 10 mil experimentos por ano em consumidores e os testam para concluir: se mudarmos de cashback para pontos, isso aciona algo diferente no cérebro deles. Nossa. Você fica tipo 100 mil pontos, parece muito. Vamos contratar esse bônus. E é 2 barras de chocolate. Sim, a maioria das pessoas gasta mais de $1 na esperança de conseguir 25 centavos. E a taxa de juros média do cartão de crédito agora é de 22% ao ano. Uau! Mas estamos fazendo tudo isso na esperança de conseguir 2% de cashback? Vale a pena gastar 100 para receber 2? O que eles me dizem é: eu não estou gastando de forma diferente do que se fosse meu próprio dinheiro. Eu digo: quer apostar? Aqui está $1.000 em dinheiro. Vá gastar esses 1.000 em papel e veja a dor emocional que isso causa. E então, adicionar atrito de volta à nossa vida realmente nos ajudará a gastar menos. E isso é o que acontece quando você usa dinheiro e até mesmo um cartão de débito. Seu cérebro sabe que isso está saindo da conta do Luiz agora mesmo. E então, no livro, a tese desse capítulo é: quando dói menos, custa mais. Quando removemos o atrito, você vai gastar mais. E eu cito estudos do MIT usando tecnologia de ressonância magnética no cérebro, e eles estão vendo quando as pessoas passam aquele cartão de crédito, isso libera os freios nos gastos e aciona o acelerador. Sério? É ambos, e cada estudo mostra que você gasta mais quando passa o cartão. Eu tento abordar cada objeção aqui, porque ouvimos tanto no Ramsey Show. E se eu fosse um pagador perfeito? Talvez o primeiro é de lá. Eu nunca pagaria 1 centavo de juros, então qual o problema? E se estiver saindo de um cartão de débito, você estaria muito mais consciente sobre: será que eu realmente preciso dessa coisa? Ou seja lá o que eu for comprar agora? Isso realmente vai ser a coisa que eu quero agora e que vai me fazer feliz? Será apenas um cashback. Você gasta comendo fora porque tem 5% de cashback, correto? Eles sabem o que estão fazendo. Sempre é sobre viagens e restaurantes. Nunca é pague contas e ganhe 5% de volta. Nunca é nada chato. É o supérfluo. Claro. É fascinante, especialmente o estudo do Fed Reserve mostrando 15 bilhões de dólares deslocando dos pobres e menos instruídos para os ricos e instruídos através das recompensas dos cartões de crédito. Quando me perguntam, quem se beneficia disso? Não prejudico ninguém fazendo isso. Tecnicamente, não estou num pedestal moral, mas o estudo mostra que são os pobres e menos instruídos que estão pagando seu voo. Nossa. Quem paga pelo seu cashback? Para mim, não quero participar desse sistema. Prefiro pagar com meu próprio dinheiro. O que você acha que mais estressa as pessoas sobre o dinheiro? As dívidas, ter muito dinheiro, os relacionamentos e o dinheiro, as opiniões das pessoas sobre o seu dinheiro? O que é o número 1 que mais estressa as pessoas? Quando se trata de estresse, acredito que muito é baseado no medo do desconhecido. E se temos notícias e incerteza econômica sobre o que o presidente fará, vão perdoar os empréstimos estudantis? Eu tenho paz nas finanças pessoais, pois ignoro todo o ruído e foco no que posso controlar. Quando começam a apontar dedos para bem, o que vamos fazer sobre a inflação, o custo dos ovos? E cara, o Congresso tem que se organizar. E o Fed continuam mexendo com essas taxas de juros. E o cara na Casa Branca é o culpado. E podemos sempre reclamar disso por um momento, mas no final do dia, temos contas para pagar. Temos metas para alcançar. Então, eu passo por todas essas desculpas no capítulo 1 para dizer às pessoas: ei, podemos apontar dedos e gostar. E isso é catártico. Mas no final do dia, o que você pode controlar é o cara no espelho e como ele gasta seu dinheiro e como ela economiza seu dinheiro. E para mim, isso no início é meio que, ok, eu posso me controlar. Mas é tão empoderador quando você percebe, tipo, se eu sou o problema, eu sou a solução. Isso é incrível. E então, eu acho que o estresse vem do medo do desconhecido e o que poderia acontecer e se o mercado de ações desabar. Mas quando você não tem dívidas, nenhum credor para pagar, você tem um fundo de emergência e você está construindo riqueza para o futuro e está pensando a longo prazo, você não se preocupa com o que acontece. Certo, pois está seguindo seu plano à risca. Exatamente. Estou confiante no meu plano, não porque sou algum multimilionário, mas pela satisfação com minha situação atual. Certo. Não preciso de 1 milhão amanhã. Não precisa de um relógio novo, carro novo. Não precisa fazer 5 viagens como os outros. Exatamente. Não precisa gastar a beça, pois tem paz financeira. Quanto mais simples a vida que podes criar, melhor, pois quanto mais coisas possui, mais te possuem e a vida se complica. Eu estava com minimalistas e falávamos sobre isso por percebermos que a ansiedade vem das coisas ao nosso redor.
E quanto menos desordem em nossa vida, emocional, física, financeiramente, melhor. E eu nunca vi alguém livre de dívidas que dissesse: minha vida está pior agora que não tenho dívidas. Nenhuma vez. Eles sempre estão levitando, porque eles simplesmente têm uma paz interior, já que o corpo deles não está mais contando as dívidas que possuem. Você acha que as pessoas têm mais vergonha de estarem endividadas? Ou mais vergonha hoje em dia de terem uma abundância de dinheiro? Se há vergonha nisso, pois há pessoas sofrendo, e sou rico. Aprendi a ser responsável pela minha vida, quitar dívidas e construir riqueza, e consegui. Foram 10, 20, 30 anos criando algo de valor e sendo inteligente com dinheiro, e agora tenho o que antes era celebrado. Então você acha que as pessoas sentem mais vergonha de estar endividadas e quebradas e ser uma vítima que não tem controle da vida financeira, ou mais vergonha por serem ricas? Bem, numa cultura onde dívida é celebrada, acredito que perdemos a vergonha que deveríamos ter. Como nos tempos dos nossos avós, não era aceitável dever dinheiro. Ser livre de dívidas era o objetivo. Existem TikTokers agora dizendo: estou com 15 milhões de dólares em dívidas. Estou orgulhoso disso e você devia estar devendo também. Pessoas ricas e íntegras pensam: eu não quero magoar ninguém, pois todos estão chateados. E no coração disso está o pensamento de que não é justo que Lewis tenha mais do que eu. E é essa cultura de comparação e mentalidade de que se ele tem algo que eu não tenho, isso não é justo, sabe? Ele entra em uma espécie de anarquia socialista nesse ponto. E a melhor coisa que podemos fazer, sabe? Temos pessoas no programa Baby Steps e estão sussurrando: ei, somos milionários. Como se eles não fossem donos daquilo. Eles não fazem alarde. Vivemos num mundo estranho na Ramsey, celebrando pessoas quitando dívidas, perguntamos sobre renda o dia todo. Há menos vergonha na nossa bolha, Ramsey, mas é estranho que sussurramos isso. Por que há tanta vergonha para pessoas com 100 mil ou 1 milhão de dólares de patrimônio que não podem discutir isso abertamente com amigos e familiares sem se sentirem julgados, atacados, com pedidos de ajuda, onde agora esperam que paguem dívidas dos outros? É isso mesmo, as pessoas estão envergonhando aquelas que tomaram responsabilidade pelo seu dinheiro. A razão por trás é que há sabedoria em dizer a uma pessoa ou amigo: ei, tenho 1 milhão de dólares. Está fora de contexto e pode fazê-los sentir inferiores. Então, a intenção é boa. São boas intenções, há momento e local apropriado para falar. O programa Ramsey é adoramos celebrar as pessoas, mas andar dizendo: sou milionário. E vocês? Fazendo o quê? É difícil. Mesmo com este livro, não me gabo de ser milionário. Digo às pessoas: sou um George comum. Se fui de quebrado para milionário, você também pode. Nunca é para me gabar. Quero empoderar outros ao dizer que não venho de família rica, sou um seletista. Não comecei um negócio próprio, nem sou um empreendedor nato. Apenas segui um plano simples e acredito que hoje todos podem se tornar milionários. Por isso, falo de dinheiro para eliminar a necessidade de conversar sobre ele, eliminando a vergonha, tornando a discussão divertida e informal. E não é sobre se gabar, é sobre encorajar e empoderar uns aos outros. Uau! Então você diz que trabalhando por uma década, sem abrir um negócio próprio, não se matando em fazer bicos, ou ter trabalho paralelo, gastando todo o tempo livre tentando ganhar mais, ainda assim pode-se alcançar o status de milionário? É possível, e será diferente para muitas pessoas. Uma parte de minha riqueza foi construída com minha parceira, Whitney. Conheci ela na Ramsey. Juntos, somos milionários. As pessoas dizem que isso não conta, pois teríamos que dividir tudo se divorciássemos. Acho isso estranho. E se o mercado de ações for a zero, também não seria mais milionário. Você está certo, mas o cônjuge é uma das melhores ferramentas de riqueza. É subestimado. Sério? Por quê? Quando minha esposa e eu nos conhecemos, compartilhávamos ideais. Trabalhávamos na Ramsey. Compramos a ideia e começamos o casamento sem dívidas. Já tinha pago minha dívida naquela época. Ela era mais inteligente que eu, mais bonita e melhor na gestão financeira. É um truque da vida começar o casamento livre de dívidas. Nossa! Investindo para o futuro, criamos um fundo de emergência, adquirimos e quitamos uma casa em 26 meses. Optamos por uma casa modesta, dentro das nossas possibilidades, com o objetivo de eliminar a prestação no início dos 30 anos. Isto nos conduziu ao questionamento sobre nossas futuras contribuições e nos levou ao caminho de quitar a casa. Essa casa valoriza com o tempo. Investimos constantemente 15% em um fundo de aposentadoria, uns investimentos chatos. De repente você observa seu cálculo de patrimônio líquido. Pensamos na valorização da casa e contas de aposentadoria. Somos milionários. E então, eu não digo isso para minimizar o sacrifício que fizemos e as pechinchas que eu fiz, e nós sendo promovidos ao longo dos anos, mais de uma década,
década, pode levar 15 anos ou 20 anos para algumas pessoas. Pode ser necessário 2 fontes de renda. Nós tínhamos dupla renda, sem filhos na época. Pegamos 2 bulldogs franceses e eles drenavam nossas contas bancárias. Nós tivemos uma menina há 4 meses. E eu prometo a você, os cachorros são ainda mais caros que um bebê. Parabéns, cara. Obrigado. Tudo isso para dizer que não será igual para todos. Então não é um way se não fizerem 10 anos. Sou um fracasso. Mas as pessoas imaginam que levará 35 anos para acumular riqueza. Não leva tanto tempo assim seguindo com intenção, foco e com baby steps do Ramsey. A pessoa média que segue esses passos paga a sua casa em 7 anos. Nossa. Não é tanto tempo. Se você tem 22 anos, parece uma eternidade. Sim. Mas estará 7 anos mais velho. Onde quer estar? O tempo passa. Quer se livrar de dívidas ou não? Quais você acha que são as 3 perguntas mais importantes que todos devem fazer antes de se casar? Eu conversava com Chris Harrison, do The Bachelor, e sua esposa, discutindo sobre o que e quando perguntar quando se está namorando. Mas eu acho que uma das melhores dicas foi o que você não quer perguntar, tipo, quanta dívida você tem no primeiro encontro? Qual é a sua renda? Qual é o seu plano de vida? O que você quer perguntar é, quais são suas visões sobre dívida? Quais são seus valores quando se trata de construir riqueza? Isso para mim diz muito mais sobre uma pessoa do que seu status atual. E então eu nunca vou ser do tipo, você precisa encontrar alguém sem dívidas. Não é sobre isso. É sobre onde eles estão tentando ir? Porque se eles estão tentando se apegar à dívida e vão continuar a gastar mais do que ganham, provavelmente não é alguém com quem eu queira estar a longo prazo. Sim. Se eles têm 7 cartões de crédito e estão com uma montanha de dívidas, talvez não seja essa. E eles acham que isso é bom. Isso pode não ser um sinal de alinhamento de liberdade financeira no futuro. Exatamente. Isso causará ressentimentos. Notamos que uma das maiores causas de divórcio nos Estados Unidos são debates sobre dinheiro e problemas financeiros. Portanto, se puder evitá-lo antecipadamente, possível se fizermos perguntas como: quais seus valores em volta do dinheiro? Como era sua infância? Dinheiro era discutido? Essa é uma questão interessante, pois trata de como você pensa sobre dinheiro e o paradigma relativo ao dinheiro. Ele é um obstáculo ou ferramenta? Deseja ser generoso? É um poupador ou gastador? São perguntas divertidas e leves, sem aprofundar muito no primeiro encontro. Conforme se avança no relacionamento, pode começar a perguntar sobre dívidas e planos para quitá-las. Mas encorajar é a chave. Você não quer atacá-los. Vamos supor que você esteja no final dos 20, início dos 30 anos e que esteja namorando há alguns anos. Vocês construíram uma conexão incrível, aprenderam a gostar e a amar um ao outro, e estão animados para se casar. Mas aí vocês começam a ter conversas desafiadoras. Começam a questionar algumas coisas. Talvez você tenha sido muito tímido. Não queria perguntar sobre isso porque a vida estava justamente boa. E agora chega a hora de perguntar sobre dívidas, dinheiro, valores, visão em relação ao dinheiro, todas essas diferentes questões. E você percebe que estão em extremos opostos no que diz respeito a valores sobre dinheiro. Você acha que o amor é suficiente para manter um casamento sem muito conflito? Ou se forem completamente opostos em relação às visões sobre dinheiro, você acha que isso vai causar mais dor e atrito do que o amor pode manter unidos? Uma ótima pergunta. Os estudos de caso do programa do Ramsey, sua experiência e as pessoas que conhece. O que acha? É importante destacar. Não é preciso 2 poupadores para um relacionamento dar certo. Há o gastador livre e o poupador meticuloso que ama fazer o orçamento. Você pode ter um casamento longo e saudável assim. Mas se alguém quer manter as dívidas, quero gastar mais do que ganhamos. Não me importo, aproveite a vida. Esqueça o futuro e essa pessoa que tem medo real, tipo, nós estaríamos ferrados, nunca conseguiríamos nos aposentar. Isso gerará conflito na relação, a ponto de vocês se fecharem e varrerem tudo debaixo do tapete, haverá ressentimento ou resultará em divórcio. Nossa. É isso, infidelidade financeira? O que é? Bem, não é trair o cônjuge, mas ocultar as finanças. É ter outra conta e comprar algo sem contar por medo ou porque sabia a reação se comprasse. Acaba perdendo a confiança. Relacionamentos se baseiam na confiança. O dinheiro é uma parte realmente emocional dessa equação. Reconstruir a confiança é difícil, muito fácil de quebrar. Basta uma compra sem o cônjuge saber. E nós vimos isso repetidas vezes no programa Ramsey, onde um cônjuge gasta lá e o outro cônjuge não sabia, e eles ligam perguntando, o que eu faço? Como eu reparo esse relacionamento? E é menos uma questão financeira nesse ponto.
Nós sabemos o que fazer financeiramente, mas é como avançamos no relacionamento. Isso é realmente difícil. Como consertar um relacionamento após infidelidade financeira? Aconselhamento e mais comunicação aberta juntos por muito tempo são um começo. Confiança necessita de um padrão de fiabilidade que leva tempo. Às vezes, reparar completamente pode levar anos devido à persistência na mente. Como com um traidor, pode acontecer a qualquer momento. Pensam que podem trair novamente. Não sabemos. O que isso significa é fazer orçamento mensal juntos, combinando contas para a transparência. É das coisas mais importantes que vi. Pessoas contra a combinação de contas. Pensam, compartilham cama, DNA, têm um bebê, mas não compartilham conta bancária. É loucura. Vivem como colegas de quarto, enviando dinheiro pelo Venmo, dividindo despesas e apegando-se a pequenezas, se perguntando por que não têm um ótimo casamento. Interessante. Os melhores casais que conheço transmitem total transparência e comunicação sobre o dinheiro, possuindo contas conjuntas e mantendo a independência. Louis tem um orçamento para lazer. Não se trata de controle de uma pessoa dizendo, você não pode gastar assim. Concordamos que o Louis tem $500 para gastar em sapatos este mês. Certo. E ela tem 600 porque é assim que deve ser. Cuidado pessoal aí incluso. Bem, talvez eles tenham uma conta para gastos pessoais e uma conjunta. Você diz que todas deveriam ser compartilhadas? Minha esposa e eu temos uma conta conjunta. Funciona quando ponderamos um item do orçamento. Realmente dizemos ao dinheiro aonde ir. Certo. Portanto, ao passar as contas pessoais, tudo bem. Pode surgir infidelidade financeira porque não sabemos. Louis tinha esse dinheiro. Vi acontecer. Diziam, não sabia do seu dinheiro. Eis o que vimos. Dizem, essa é a dívida dela. Ela fará isso com seu dinheiro na própria conta. Perdemos a noção de nós em relação a dinheiro e relacionamentos, mas erra, ela pagará. Nada fortalece o casamento como dizer, isso é problema dela, temos que estar juntos. Nossa. Isso é difícil. Alguém traz muitas dívidas para o relacionamento e se casam. O Louis economizou $100.000. Ela tem 100 mil de dívida, então a conta de poupança vira o fundo para pagar suas dívidas. Puxa, E isso dói. isso magoa pessoas. 100%. Escolha com sabedoria. Isso faz parte. Ou seja, escolho isso sabendo que meu dinheiro apoiará a dívida ou decisões passadas dessa pessoa que a colocaram nessa situação. Você se compromete inteiramente no casamento. Você precisa aceitá-los. A maioria das pessoas espera pelo potencial de mudança, mas deve aceitar quem são no início de um relacionamento. Essa é outra história. Sim, entendo completamente essa parte difícil. Uma pessoa economizou muito, foi diligente e disciplinada. Outra cometeu um erro financeiro antes do casamento e ainda lida com a realidade dos empréstimos estudantis e financiamento do carro. É doloroso. Existe dívida? Várias. Há uma quantidade de dívida? Aquela onde o amor não é suficiente. Tem dívidas de 1 milhão. Sim. Alguém tem uma dívida enorme da faculdade de medicina. Devem $400 mil da escola de medicina. Fizeram uma má compra, tentaram investir e declararam falência. Mas, cara, vocês compartilham 2 anos de experiências e um amor forte, e então você descobre sobre a dívida de $400 mil. O amor é forte o suficiente para fazer um relacionamento durar a longo prazo com tamanha dívida de uma pessoa? Acredito que o amor possa superar, mas não é um sentimento meloso tradicional. Existe uma sólida parceria de tipo, superar isso juntos. E Jade Warshaw, personalidade do Ramsey, é prova viva. Ela e o marido tinham quase $500 mil em dívidas de consumo. Sério? Quitaram em 7 anos. Isso foi antes de casarem ou ficarem juntos? Ao casarem, olharam para suas dívidas e ambos estavam desorganizados numa bagunça. Nossa. Porém, não era só isso. O amor prevaleceria. Era um alinhamento nos objetivos e onde estamos indo, novos valores e identidades de quem queríamos nos tornar. Veja, ambos eram culpados pelas dívidas, não era só uma pessoa. Uma pessoa entra com $500 mil, a outra está a 0. Sim. Isso é bem mais difícil. Você tem que superar. Tem que se dar conta que o casamento é longo prazo. Daqui a 30 anos vamos olhar para trás e dizer, aqueles 500 mil nos atrasou muito? Talvez esses 7 anos da sua vida sejam em que tem que tomar decisões diferentes. Não pode viajar, nem viver a vida sonhada. Esse sonho deve mudar. Sim, Tem muita coisa. há muito a superar. A vida parece diferente.
Sim, decide por uma pessoa esperando que ela fique contigo. Certo, esperando que tome decisões melhores. E se não tomar? E se o hábito não quebrar? E a dor que a levou a isso, se não curar? E todas as outras coisas? É verdade. A dívida pode prejudicar um relacionamento, com certeza. Mas já vi casos onde fortaleceu a relação, fez eles se comunicarem melhor, se unirem. A jornada para livrar-se das dívidas já curou casamentos. Inspirador, onde estavam quase se divorciando, passam pela Universidade de Paz Financeira. Finalmente se alinham, remam na mesma direção, talvez ineditamente e repentinamente, estão como: para que serviu libertar-se das dívidas? Ajudou a nos comunicar melhor, alinhar, ter a mesma visão, e isso cria um casamento melhor. Certo. Acredito numa parte sustentando todas as questões financeiras que transforma nossa vida. Pessoas perderem 45 quilos para se livrar das dívidas, uma transformação causa outra. Certo. Não é só uma área. Como fazer uma avaliação de cada vida, ter disciplina, melhores hábitos e tudo mais. Remete a 97% acreditarem que controlam o destino financeiro. Ao perceber a autonomia sobre sua vida, você questiona: o que não posso fazer? Não posso correr uma maratona, mudar carreira? Essa invencibilidade é a força inspiradora do programa Ramsey. Você ganha impulso. O que mais mantém as pessoas com uma mentalidade de vítima? O dinheiro. Uma crença fundamental que falo no livro. Nem tudo é culpa sua, mas é responsabilidade. Uma chave para evitar mentalidade de vítima: entendo que pessoas passaram por coisas reais. Não quero minimizar que há pessoas machucadas, sofreram traumas, vida aconteceu. Mas a chave é a responsabilidade de seguir em frente. Não posso esperar alguém consertar tudo. Isso é o que eu acho que mantém as pessoas na mentalidade de vítima. Seja a anistia de empréstimos estudantis, isso é apenas uma área. É fácil apontar e perguntar: você vai ficar esperando e esperando que o próximo candidato a cargo eleito realmente cumpra com a promessa para conseguir o seu voto? Ou você pode fazer o trabalho duro e trabalhar aquele bico e não sair para comer fora para criar uma margem e pagar a dívida por conta própria. E isso, para mim, é a única variante de um vencedor ou de uma vítima. É? Estou no controle? Sim. Nem tudo é minha culpa, mas é minha responsabilidade. Não por minhas mãos, mas está no meu colo. O que vou fazer? E esses são os heróis que celebramos. Aqueles que, apesar de tudo, dizem: eu vou enfrentar o Golias. Não me importo. Nada vai me parar. Esses são os que queremos apoiar. Sim. Se alguém está ganhando entre 70 mil a 120 mil dólares por ano nessa faixa e se sentem sobrecarregados com dinheiro, qual é a raiz dessa sobrecarga? Se estão nessa faixa de 70 mil a 120 mil, é porque estão gastando demais? É porque não sentem que estão acompanhando os amigos? O que você acha? É essa a causa de estresse e ansiedade em relação ao dinheiro nessa faixa? A renda média familiar no ZEUA é aproximadamente 71 mil dólares. Se ganha isso, está bem. E entre 70 e 120 mil na maioria das áreas. Por exemplo, 120 mil em Los Angeles difere de 120 mil em Idaho. Custo de vida influencia, mas também o estilo de vida. Raramente começamos ganhando 120 mil. Chegamos lá com o tempo. Poderia pensar, se eu ganhasse mais, resolveria tudo. Me livraria das dívidas. Estaria bem, mas você começa a pensar: posso pagar mais aqui, ter um melhor carro. Podemos entrar naquela casa. Podemos pagar a hipoteca. Nós podemos suportar isso. Então, com o tempo, você apenas começa a colecionar pagamentos como se fosse um jogo, e você percebe que não tem margem no fim do mês para economizar para a aposentadoria e ir naquela viagem de férias. E então, eu acho que essa é a chave mais importante. Volta para não viver gastando mais do que você ganha. Certo. Raramente é problema de renda. 1/3 das pessoas que ganham 6 dígitos vivem de salário em salário. 1/3 dos que ganham 6 dígitos anuais vivem de salário em salário. Estão ferrados. Sério? Aquela foi uma pesquisa externa chocante. Fazia sentido, pois pessoas que ligaram para o Ramsey na última semana, ganhando 190 mil, 250 mil, não conseguiam respirar. Por quê? É de todos os brinquedos e carros de luxo, e eles têm um empréstimo de 60 dólares. Estão com prejuízo no empréstimo, só vale 40 agora. E compraram uma casa grande demais para eles. Morderam mais do que podiam mastigar. A hipoteca é 60% do salário líquido. Adicione isso e agora tem saldo no cartão, empréstimo pessoal e empréstimo estudantil.
E tudo isso apenas se acumula e fica constante. Eles devem consertar. Não possuem reserva emergencial. 4 em 10 têm zero economizado. Observando essas estatísticas, consideramos a América, terra da liberdade, também dos endividados. Como chegamos aqui? Um país com inúmeras oportunidades. A sociedade mais avançada, mas com inédita falta de tempo e dinheiro. Quando vamos acordar, libertar e dizer, isso não funciona, tentaremos outro caminho. Nossa. Por isso estou aqui dizendo, assim se faz. Liberte-se do sistema. Deixe os cartões de crédito. Vamos abandonar a dívida estudantil. É um caminho difícil a percorrer. É nadar contra a correnteza. Estamos dessensibilizados para a dívida atualmente. Aqui está uma estatística que vi que você mencionou no livro. 43 milhões de americanos têm um total de 1,6 trilhões em empréstimos estudantis. Além disso, a dívida média de empréstimos estudantis por mutuário é quase $40 mil, com uma taxa de juros média de 5,5%. Então isso se traduz em um pagamento de cerca de $393 por mês. Baseando-se nesses números, vamos fazer umas contas que vão fazer você passar de triste para irritado. Se você pagar $393 por mês durante 20 anos, você terá pago mais de $94 mil em pagamentos totais sobre um empréstimo que era de $40 mil na hora da formatura. E então você pergunta, já está querendo bater em algo por frustração? Qual é a sua opinião sobre entrar em uma boa universidade, assumindo empréstimos de $20, $40 mil por ano, e se formar com uma dívida de $2 a $400 mil em empréstimos estudantis? O que você acha desse sonho que universidades e faculdades estão vendendo para estudantes adolescentes hoje em dia? Bem, acredito que os empréstimos estudantis e ensino superior são um golpe normalizado nos EUA. Sou a favor da educação. Quero deixar isso claro. Educação é ótima, mas não acho que ir à Universidade dos Sonhos e fazer empréstimos estudantis para isso vale o investimento que era. Você acha que é um golpe? Sim. Olhe para as mensalidades universitárias. Subiram 400%. Vale a pena? Como se estivesse recebendo uma educação melhor. Os salários não cresceram 400%. Certo. Nem todos os diplomas são avaliados igualmente. Dizemos às pessoas, vá à escola se for a única e melhor maneira. Escolha a escola mais acessível. Talvez não seja a dos sonhos. Acho meu sobrinho um gênio. Com 19 anos é mais inteligente do que eu. Leu centenas de... Ele é prodígio. Nível de prodígio. Extremamente inteligente, emocionalmente inteligente, IQ. Mas estudou em um colégio comunitário 2 anos, pois custava $500 por trimestre ou algo assim. Exatamente. Pensei. Parabéns. Podia ter ido agora está na Ohio State. De 2 anos para 4 anos. Exatamente. E é uma escola estadual. É muito mais barato. Ele pode pagar enquanto trabalha, enquanto ainda está estudando para conseguir quitar tudo ao terminar. E eu penso que essa é uma maneira inteligente de fazer, a menos que você esteja buscando alguma habilidade especial. Como eu era atleta, então queria jogar numa universidade onde pudesse praticar esportes. Isso era diferente. Para me ajudar a me tornar um atleta profissional, eu acumulei dívidas, mas consegui pagar tudo em 7 anos. Ou por alguma outra habilidade especial. Mas geralmente você pode encontrar estágios, mentorias. Você pode aprender coisas online agora que são acessíveis ou gratuitas, e aprender essas coisas e tentar trabalhar em algum lugar durante esse período também. Há uma citação de Winston Churchill, você disse no livro, que começou sua educação muito cedo. Na verdade, logo após deixar a faculdade, acho que foi outra pessoa. Talvez tenha sido Einstein, alguém que disse, não deixe a escola atrapalhar a sua educação. Em uma citação de Mark Twain. Não deixe a escolarização atrapalhar? A educação tornou-se sobre a experiência. Podemos admitir isso agora. Olhe para as faculdades. Eles têm hidromassagens que estão nos folhetos. Veja a cafeteria mundial e os chefes. Não é mais sobre educação. Agora é sobre a reputação dos pais. Certo. E os pais não conseguem se vangloriar entre amigos que o filho está indo para uma faculdade comunitária perto. Dizem, ei, vá para aquela escola. Nós resolveremos isso. Vamos fazer empréstimos estudantis em seu nome. Vimos isso no Ramsey. Vamos coassinar empréstimos Parent Plus, significando que o pai contraiu uma dívida. E o que vimos? As crianças nem sempre conseguem pagar, e então cai tudo nas costas dos pais, causando um jantar de ação de graças constrangedor. Então, tudo se transforma em pessoas pagando empréstimos estudantis por 20 anos em média, e o saldo aumenta. Pagam isso com o pagamento mínimo, ou assim pensam.
ou planos de pagamento baseados na renda. Começaram com 40 mil. Agora o saldo é 60. Eles estavam adiados, sem poder pagar, buscando emprego. Não tinha trabalho mágico no final do arco-íris da faculdade com o salário esperado. Alunos do ensino médio que entrevistei se perplexaram ao ouvir que não se ganha 100 mil ao sair da faculdade com aquele diploma. Acharam que iriam. Todos pensam que ganharei um salário de 6 dígitos. Então assumem uma dívida de 200 mil, achando que vão conseguir pagar, sem perceber o impacto dos impostos e das parcelas do carro. Agora dizem que preciso comprar uma casa após me formar. Sou um universitário formado. Esse é o sonho americano. Viaje pelo mundo e viva a sua vida. Tudo isso se transforma na vida que relato no livro. Nos venderam o sonho americano, mas entregaram o pesadelo, sobretudo com empréstimos estudantis. Adoro educação, acredito que pode obter mais deste programa que na maioria das universidades. Sinceramente. As pessoas bem-sucedidas que vi não devem o sucesso a um pedaço de papel. Elas são o ingrediente secreto e encontraram a base certa de conhecimento e habilidades para aprender a fazer o que queriam. É interessante, pois me senti extremamente inseguro e estúpido toda a minha vida por causa da escola. Ia mal nos estudos. Tinha um tutor diariamente. Estava em aulas de necessidades especiais. Enquanto as crianças almoçavam e recreavam, eu estava sozinho com o tutor, envergonhado por não lembrar ou compreender as palavras do texto que lia, como um estudante fundamental e médio. Era solitário e triste porque todos os outros destacavam-se na escola. Lembro-me de pensar, ansioso para o sinal das 320 ou 330 todos os dias, para ir ao campo desportivo, quadra de basquete ou beisebol, pois era lá que aprendia mais sobre mim mesmo, como estabelecer metas, ser disciplinado, ouvir o treinador e implementar a ordem dele, como receber feedback e comunicar-se com os companheiros de equipe e trabalhar em equipe, todas essas habilidades. Eu pensava, isto é escola para mim. Como estou aprendendo mais nessas 2 horas de prática do que em 8 horas de sala de aula. E eu me lembro de dizer a mim mesmo, depois que a escola terminou, porque foi uma experiência dolorosa, emocional e espiritualmente. De certa forma, mal podia esperar para que as coisas terminassem. E eu pensava, eu sou um idiota. Como depois que a escola acabou, eu ainda não sabia nada. E as coisas o diploma que obtive, como, nunca usarei isso, e todas essas coisas diferentes. E eu pensava, preciso aprender muito. Ainda há tanto que preciso aprender. E eu me lembro de pensar comigo mesmo, antes de começar a escola de grandeza há 10 anos atrás, eu queria começar algo onde eu pudesse aprender com as pessoas mais inteligentes do mundo e obter a melhor educação. Não será apenas ficar numa sala de aula o dia todo. Vai aprender um a um e depois descobrir como compartilhar isso com o mundo. É por isso que é uma escola da excelência. Eu pensava, isso é o que queria ter aprendido quando era mais jovem. Coisas que fala no seu livro. Ninguém fala sobre essas coisas. Ninguém te ensina sobre a tensão financeira que você pode ter pela sua vida inteira se você fizer certas coisas. Eles não nos ensinam como lidar com a perda ou o fracasso, ou emoções, ou todas essas coisas diferentes que precisamos como adultos. Esse tipo diferente de educação. É por isso que eu criei a Escola da Excelência. Sim, e é por isso que estou contente que você esteja aqui falando sobre liberdade financeira e se libertar da pobreza como você fez no seu livro. Então, o maior golpe financeiro que você pensa que existe atualmente é a faculdade. Uma ideia vendida à nossa geração. Pense nisso. Desde jovem é o caminho vendido. Qual escola frequentou? Boas notas para conseguir um emprego melhor que pague mais dinheiro para ter uma vida financeira melhor, geralmente não dão certo. Eles ou não terminam a escola, não utilizam seus diplomas e pagam por tanto tempo que não fica retorno sobre o investimento. E sim, as profissões técnicas, claro, que eu acho que são subvalorizadas no mundo de hoje. E você pode ir para uma escola técnica, pagar à vista e ganhar mais do que seu amigo que tem um diploma de filosofia. Então eu acho que há muito valor em todo tipo de trabalho e no mundo em que vivemos hoje, caramba, você pode iniciar um canal no YouTube e um podcast e se dar muito bem. Então, há tantas oportunidades lá fora que eu penso, especialmente as gerações mais jovens, estão começando a perceber isso e a dizer, mãe, pai, eu não vou para a faculdade onde vocês estudaram. A não ser que seus pais queiram pagar tudo e você não precisa preocupar com dívidas, pois eles fazem por bondade. Talvez seja algo que você faça por 4, 5 anos, ou quanto for. Partindo para a Europa, custa 30 mil. Aprenda uma língua. Barato na Europa. Sim,
Se busca experiência, crescimento social e tudo mais, não há errado em escolher escolas famosas e caras. Contudo, se faz isso endividado. Certo. Pressionar um jovem de 17 anos, o que você quer fazer da vida, provoca a falácia do custo afundado e ressentimento. Cresci na cultura do Oriente Médio. Ou você é médico ou engenheiro, ou um fracasso. Eu fui o fracasso. Meus pais foram muito apoiantes. Cursei faculdade de comunicação e segui carreira policial. Minha família, engenheiros e na medicina, é ótimo, mas muitos ainda pagam os empréstimos estudantis. Nossa. Está transitando de enfermeiro para especialista, médico e farmacêutico. Esses caminhos custam dinheiro e às vezes enviam a ideia de ganhar $300.000. Estou na residência e não recebo nada. Então, há muita desinformação e mitos sobre o futuro. E fazer isso sem dívidas traz menos estresse, mais tranquilidade para o próximo passo e mais opções. Você realmente não precisa aceitar imediatamente o primeiro emprego. Você pode tranquilamente esperar. Quais seriam os 3 piores destruidores de riqueza? No meu canal do YouTube, fiz um vídeo sobre o maior destruidor de riqueza da América, os empréstimos de carro que fez muito sucesso. Diga-me por quê. Fiz as contas. Às vezes elas são desanimadoras considerando a parcela do carro se tivesse investido esse dinheiro. Nossa. Eram milhões de dólares, 6 milhões, se investir o pagamento médio de um carro. Dê um resumo. Você pegando o pagamento médio do carro, o do livro era $600. Agora $700 por carro novo. 5.000 entrada, talvez 7 mensalmente. Isso é normal, pois carros novos custam 40, 50 mil dólares. Então, 700 por mês no S&P 500, historicamente vê um retorno de 10%, 11% ao longo de 30 anos, é uma grande quantia. Transforma-se em milhões de dólares. Porém, suponhamos que você seja a tartaruga, seja eu, e diga que comprará o carro de 6 mil e melhorará lentamente o carro usado de 12. Talvez para o carro de 20 mil, 30 mil, eventualmente. Você isso com dinheiro ao longo de um período de tempo. E aquele pagamento pode guardar, economizar, investir, fundos para despesas programadas, tudo isso, e não paga juros. Então penso que as escolhas por causa de empréstimos pensamos, bem, não posso comprar um carro de 50, 0, mas posso pagar uma prestação mensal de 500. Isso está errado. Como? As pessoas ricas fazem uma pergunta diferente. Eles não perguntam quanto de entrada, quanto por mês. Eles perguntam quanto custa, qual é o preço total, e se eu não posso pagar, eu não compro. Vou pagar tudo em dinheiro agora mesmo e não ficar pagando com o tempo. Empréstimos para carro são isso. Digamos que alguém pense em comprar um carro chique. Almeja um carro de 50 a 80 mil dólares, ou de 100 mil dólares. Eles pensam, por que gastar 100 mil num carro quando posso simplesmente pagar 1.300 por mês e ficar com esse dinheiro? Posso investir esse dinheiro no mercado e isso vai crescer para mim e pagar as minhas prestações ao longo do tempo. O que você diz sobre isso? Acredito que essas pessoas têm pouca margem para isso. Geralmente, caso gastem 100 mil num carro, vão ostentar de outras maneiras em outros aspectos da vida. Essa ideia de investir esse dinheiro para obter lucro, aplicar dessa maneira, é um jogo perdido. Assim nasce da comparação e da insatisfação constantes. Nasce do, eu quero algo que não posso pagar, mas eu quero assim mesmo. E a dívida me permite ter. Se alguém pode pagar... Não podem pagar. Continue. Se alguém não tem condições... Deveria pagar tudo à vista, um pagamento único. Ou dizer, eu posso pagar, vou conseguir quitar essas parcelas. Mas, gosto de ter mais dinheiro no banco por qualquer motivo. Se você tem 100 mil dólares e quer comprar um carro do mesmo valor, você poderia optar por parcelar. Talvez prefira investir o dinheiro. Entretanto, presumir que o mercado sempre seguirá em alta pode não fazer sentido. Esta é uma montanha-russa emocionante. Certo. Se você está investindo a curto prazo, é um jogo perigoso. Mas por outro lado, olhando o carro de 100 mil dólares, quanto mais caro, mais ele depreciará. Provavelmente o carro de 100 mil dólares que vimos, eu descrevo no livro, em 5 anos, desvaloriza 60% do valor. Em 5 anos, 100 mil dólares reduzem para 40 mil dólares. Você pensa, isso dói meu cérebro só de pensar. É um ativo depreciável.
Você paga juros no ativo deprecia, sofrendo prejuízo dos dois lados. No programa do Ramsey, ouvintes pedem ajuda dizendo: me salve, devo mais que o valor do carro, devo 60, vale 40. O que faço? Isso não ocorre se não tiver prestação do carro, certo? Quando você simplesmente paga à vista. O que essas pessoas fazem naquela situação, no entanto? O que sugerem? Existem poucas opções. A primeira, continuar com o carro e quitá-lo. A segunda, cobrir a diferença. Digamos que esteja com 20 mil dólares negativos. Consegue 20 mil, economizando para liquidar esse empréstimo por completo. Nossa. A outra opção é ir à cooperativa de crédito local, pegar um empréstimo pessoal para a diferença e dizer: ouça, ao lugar que te deu o empréstimo inicial, que pegou o empréstimo ruim, você tem garantia ruim aqui, porque ativo que me deram não vale mais. Posso ter a diferença? Para livrar deste ativo, tirá-lo da minha vida, livrar-se desta prestação do carro. Aliás, nenhuma dessas opções é bonita. Acha que nunca deve financiar carro? Não, eu não acho que seja sábio. Agente do financeiro dizendo: aqui estão os parâmetros, e se você dar este valor de entrada, vide tudo. Mas também vi pessoas construindo riqueza com intenção, sem tentar se exibir. Compram carros que podem pagar. Certo. Quando não há mais parcelas a pagar, e este valor é pelo qual você vive, toma decisões diferentes. Acostuma-se a ter uma parcela daqui, outra dali. Mas ao decidir eliminar dívidas, liberta-se muito, pois pensa: poderia economizar 20 mil. Sei como fazer isso. Fiz para a entrada. Eu fiz para a faculdade. Eu posso fazer para o carro. Sim. Carros são úteis e divertidos. Dave Ramsey tem carros incríveis. Economizou para todos. Escolhe o modelo de carro. Dirija originalmente para futuramente dirigir distinto. Certo. Dirigia um Civic de 9 anos. Para-choque pendurado. Dave Ramsey zombava de mim dizendo que era hora de trocar o carro. Mas pensava: vou pagar a casa primeiro, depois o carro. Ainda assim, comprei um usado. Usado, mas bonito. Simpático. Muito bom. Atualizamos o carro da esposa porque ela merece. Dói na alma ao escrever aquele cheque. Mas é bom não ter prestação no mês, nem no seguinte, nem no próximo. Agora podemos investir na poupança 529 da filha e economizar para férias. Ela pode aproveitar carro, pode desvalorizar, e isso não dói nem um pouco. Eu estou dizendo, nunca teremos dívidas do carro. É só um brinquedo. É um brinquedo que ela valoriza, sente segurança e emocionalmente conectada. Pensam que somos contra bens e carros bonitos. Acham que queremos que dirija carros velhos e batidos. Não, dirija-os enquanto estiver sem dinheiro. Assim você se liberta da escassez financeira para conseguir o carro desejado, sem estar preso a ele. A atual cultura americana é controladora, com pagamentos atrelados a tudo. Agora, qual é a sua opinião sobre comprar uma casa ser ótima ou péssima decisão? Porque você ouve muitas pessoas dizendo para nunca comprar uma casa para morar. Tipo, apenas alugue. Sei de quem está falando. As casas estão ficando cada vez mais caras. Uma casa em Los Angeles é inacessível para muitos comparada talvez ao Idaho ou algo do tipo, onde uma casa pode custar diferente. Nós deveríamos realmente comprar nossa casa, assumir essa hipoteca enorme, essa dívida massiva e esses pagamentos mensais, depois arrumar as coisas, consertar o telhado, a água, os sistemas, seja o que for, e todos os impostos estaduais e todas essas outras taxas oriundas da propriedade de uma casa? É sério. Alugue uma casa, deixe outra pessoa cuidar desse estresse e fique num espaço mais flexível para você. Certamente penso que alugar adquiriu má reputação atualmente, e odeio isso, pois acredito ser sensato. Requer paciência. Faz sentido para muitos. Se mora em cidade cara, não é direito ser proprietário se vive em Nova York ou assim, será difícil. Se quiser comprar e viver numa casa em São Francisco, precisa ter uma renda compatível. Acho que a propriedade da casa deve ser um objetivo para todos. E isso foi constatado no estudo dos milionários, onde uma casa quitada é grande parte do patrimônio líquido. Cerca de 1/3 do patrimônio líquido dos milionários estava em uma casa paga, com média de quitação em 10,2 anos. Alugar para sempre é um plano ruim, pois o aluguel vai aumentar junto aos impostos dos proprietários e alguém é dono da casa. E isso também é um mau plano. Eu quero que você tenha uma despesa fixa de uma casa e depois a pague em breve. Então, aqui está a maneira de fazer isso para que você saiba que não está tomando uma decisão pobre. Compre uma casa apenas quando estiver financeiramente preparado.
E isso não tem nada a ver com os preços das casas e as taxas de juros. Tem tudo a ver com a saúde financeira da sua própria casa. Como saber quando está preparado para comprar uma casa? Após estar livre das dívidas de consumo, ter feito bola de neve da dívida e um fundo de emergência para cobrir 3 a 6 meses de despesas, junte dinheiro para a entrada. Esta é a cereja do bolo. Além da entrada, adquira um financiamento de taxa fixa de 15 anos, cuja parcela não ultrapasse 1/4 da renda líquida. Por exemplo, se ganha 5.000 mensais, 1.250 seria o valor da prestação. Admito que é difícil. Na realidade atual, com preços imobiliários e taxas de juros, é complicado. Então, o que fazer? Tomar decisões diferentes. A matemática não mudou. Deve ajustar expectativas para sua primeira casa. Pode optar por apartamento em vez de casa, morar 45 minutos fora da cidade, por ser acessível financeiramente, ou juntar uma entrada maior por 2 anos. Certo. No programa do Ramsey, pessoas ligam e dizem: nossos pais nos pressionaram a comprar uma casa, é 65% do salário líquido, estamos quebrados. Não bancamos isso ou aquilo, nem colocar comida na mesa ou pagar as contas, e precisamos vender a casa. Isso faz a propriedade transformar de bênção para fardo. Há certo momento para isso. Porém, muitos jovens com 20 anos pensam: é hora de comprar uma casa. É o sonho americano. Cadê minha casa? Graduei-me. Ainda pago os empréstimos estudantis, mas preciso comprar uma casa. Há um momento e lugar para isso. Deve comprar casa? Minha opinião direta: pague todas as dívidas antes de comprar uma casa. Os empréstimos estudantis, tudo. Empréstimos estudantis, cartões de crédito e financiamentos de carro precisam ser eliminados antes de se tornar proprietário de casa para evitar estresse. Adquirir casa é caro. R$ 2.000 em aluguel não são R$ 2.000 na casa. 0 em hipoteca, porque o aluguel é o mínimo e a hipoteca. Apenas o ponto de partida antes de lidar com manutenção e reparos. Sistema de HVAC parou e o telhado precisa ser substituído em 4 anos. São custos elevados. Itens e tempo para arrumar, gerenciando as coisas de maneira diferente. Às vezes sinto falta de alugar, quando podia ligar para o complexo de apartamentos para resolver um problema. É uma bênção enquanto aluga. Sei que é chato pensar: não estou construindo patrimônio, mas desenvolver paciência é vital. E ignorar quem diz: você precisa comprar uma casa. Se você não entrar agora, nunca vai conseguir. Sim. Morei em um apartamento de 2 quartos por 15 anos até completar 40. Nossa. Eu vivia lá, completamente satisfeito. Era um apartamento bacana. Tinha o necessário. Busquei algo melhor a tempo, consegui um apartamento melhor. Não sentia que estava perdendo algo por não possuir casa e não tinha dívidas. Gostava da flexibilidade de alugar, viajar e garantir alguém cuidando das coisas. Não sabia qual cidade iria. É flexível. Sim, Está alugando e quer mudar de cidade para outro emprego. exatamente. A casa não vende e preciso do emprego. Propriedade de casa estabelece mais. Não é fácil sair. Vender cedo pode ter implicações fiscais. É muito da minha jornada de construção de patrimônio. Eu encorajo todos a fazerem isso, mas não antes de estar prontos. Existe dívida boa e dívida ruim? Escrevi um capítulo: Dívida um ladrão. Não é dívida ruim. Dívida é um ladrão. Nossa. A opinião incisiva é que seu melhor instrumento de construção de riqueza é sua renda. Quando entrega parte dela a um credor, não tem seu melhor instrumento de construção de riqueza integralmente. Sempre ouço histórias de pessoas alavancando dívidas e hipotecas com a valorização da casa. As pessoas falam: essa é uma dívida boa, mas não queremos nos aferrar à dívida. A casa é incrível, sem dívida. Certo. Mesmo com taxas de juros baixas, as pessoas se sentem presas. Pensam: nunca sairei desta casa. Nunca venderei, pois perderia essa dívida preciosa. A ideia de estarmos tão obcecados nossa dívida mostra como somos incomuns culturalmente. Não acredito que exista boa ou má dívida. Só vi dívida prejudicar pessoas e os vencedores da vida. Tipo, é simples ir ao TikTok e dizer: funcionou pra mim, faça também. Isso é um conselho ruim porque você desconhece a situação do próximo e o que o futuro reserva. Portanto, isso sempre significativamente aumenta o risco. Você vê muitas pessoas, especialmente na área de imóveis, dizendo que a única dívida boa é quando se empresta dinheiro para adquirir imóveis e depois você compra mais para ter ainda mais propriedades
e isso vai acumulando juros compostos ao longo do tempo, ou você está construindo patrimônio nisso, ou seja lá o que for. E você tem 10 casas agora, mas está todo endividado com todas essas casas. Você está pegando o empréstimo da casa anterior. E infelizmente, havia um cara que conheci, não sei, no início deste ano. Só o encontrei uma vez, mas tivemos uma agradável conversa de jantar de cerca de 2 horas. E infelizmente foi divulgado há cerca de 1 mês ou 2 que ele tirou a própria vida, porque ele era um cara do ramo imobiliário. Ele tinha investido demais, estava alavancado em excesso. Ele acabara de ter seu primeiro filho e a pressão foi demais para ele suportar. Como eu vou pagar isso agora? Era como algum prédio em que ele havia investido ou algo que estava desenvolvendo. Ele estava investindo e tinha, suponho, um grande patrimônio líquido no papel, mas estava alavancado em excesso e a pressão foi demais. E ele tirou a própria vida cerca de 1 mês ou 2 meses atrás. E é assim que, novamente, você ouve algumas pessoas dizendo que ter dívidas é legal, mas até que você se sinta pressionado com todos ligando e cobrando e sem saber o que fazer ou como conseguir dinheiro para pagar isso, será que você é emocionalmente estável o suficiente para gerenciar esse caos e estresse na sua vida? Você quer isso na sua vida? E eu não sei todos os detalhes do que realmente aconteceu, mas eu sei que mais dinheiro nem sempre significa mais tranquilidade. Às vezes, mais dinheiro significa mais sofrimento. Se você não estiver educado ou emocionalmente preparado para aquela quantidade de dinheiro, e você acha que, se as pessoas recebessem um cheque de $1 milhão hoje e estivessem endividadas, suas vidas seriam melhores ou mais estressantes? O dinheiro amplia quem é. Se não gerenciou dinheiro, fica assustador. Não soube administrar pouco. O que te faz pensar gerenciar milhões? Só porque tem mais, não tomará decisões sábias. E a evidência disso está nos ganhadores de loteria. Tudo se foi. Como desperdiçou tudo. Recebemos uma ligação, um cara disse, ganhei $1 milhão. Em poucos anos desapareceu, sério, ele desperdiçou. Não demora. Foi triste, pois 1 milhão na loteria é 600 mil e você gasta 100 mil por 6 anos. Desapareceu. O dinheiro acabou. Sim. Não é loucura. Dave Ramsey esteve no programa muitas vezes. Ele compartilhou sua história de falência por excesso de alavancagem imobiliária. O banco exigiu o pagamento e não vendeu propriedades rápido o suficiente, devastando sua vida. Nossa. Isso quase arruinou o casamento. O motivo é Dave é avesso ao risco de lidar com dívidas. Agora ele possui um portfólio imobiliário de 600 milhões de dólares, incluindo a sede da Ramsey e diversas propriedades. Pagou à vista por todas elas. Incrível. Ele não tem dívidas. É inspirador ver que ser investidor imobiliário não tem só uma maneira. Pode-se fazer diferente, ir devagar e depois acelerar. Quando todas as propriedades estão pagas, o caixa flui. De repente você tem dinheiro suficiente para investir e adquirir mais propriedade. Certo. É um jogo diferente, a corrida entre lebre e tartaruga. Mas Dave está tranquilo com essa propriedade. Entende? Exatamente. Você controla. Você começou no vermelho e agora tem um patrimônio líquido de mais de $1 milhão. Agora, qual é o seu maior medo em relação ao dinheiro? Contudo, sabe, com a sua vida pessoal seguindo em frente. Isso é realmente significativo. Sou inacreditavelmente abençoado e muito favorecido apenas por estar onde estou hoje e por ter a plataforma de Dave Ramsey e por trabalhar com a incrível equipe com a qual trabalho. E falando financeiramente, enquanto não temos nenhum pagamento, há sempre esse medo persistente sobre o que poderia acontecer e o que é suficiente. E isso é algo com o qual tenho lutado. A meta sempre está mudando. Você pode dizer, uma vez que tenhamos 2 milhões para a aposentadoria, me sentirei seguro, porque se eu puder retirar tanto e então pudermos viver com isso, estaremos bem. Mas e se chegar à aposentadoria e o mercado de ações desabar assim que você se aposentar? É um mercado em baixa de 5 anos, seja o que for. Há sempre esse medo do desconhecido. E então, a única coisa que posso fazer é tentar me preparar sem me tornar paranoico. Eu não quero ter que construir um bunker e ter $500 mil em dinheiro para conseguir dormir à noite. Nossa. E então isso é algo com que estou lidando, sobre o que é suficiente. O que isso realmente significa? O que lhe basta? Ei, sei lá, em 20 anos, se juro composto funcionar no 401 e melhorarmos essa casa, eu, que sou planejador e meio nerd, me divirto fazendo esses cálculos. Para mim, poderíamos ter esse tipo de casa em 5 anos. Talvez um segundo filho, numa casa de 1,2 milhão que poderíamos pagar à vista.
É uma meta interessante. Em 25 anos, minha aposentadoria deve ter cerca de 4 milhões de dólares. Isso deve bastar para me aposentar. Colocamos isso no papel, porém não sei o que o futuro reserva. Pode ser mais ou menos. E com o que estou lidando você está bem em se adaptar? Eu sempre fui uma pessoa que quer planejar tudo. Eu quero estar preparado para tudo na vida. E é difícil abrir mão disso e viver o momento presente sem ter que pensar como será o próximo ano. Quais são nossos objetivos? Como alguém que é movido por metas, é muito difícil deixar ir e apenas olhar nos olhos do meu bebê e pensar que isso é tudo o que importa agora. Nossa. Você me entende? Estou realmente lutando para estar presente. Minha esposa diz, consegue parar com o celular? Sua filha tenta chamar sua atenção. Nossa. Você entende o que eu quero dizer? Como alguém viciado em telas, como muitos de nós millennials somos, estou tentando desaprender e desprogramar alguns desses sentimentos de alta ansiedade que tenho, e me livrar de dívidas foi uma grande parte disso, e alcançar uma boa situação financeira. Já não tenho estresse financeiro, mas ainda existe a ansiedade normal da vida e os estímulos, e tento ficar mais centrado e ter um tempo de calma, fazer exercício e comer melhor. E é tudo muito. E isso é algo que realmente penso que no próximo ano, como um novo pai, estou tentando enfrentar, agora tenho novos objetivos. Já não se trata apenas de mim ou da minha esposa. Temos uma pequena menina para criar neste mundo caótico. Quero fazer o melhor por ela. Minha lápide não vai ter o meu patrimônio líquido escrito. Do tipo, olha o que esse cara conseguiu. Olha quantos seguidores no YouTube ele tinha. Vai dizer que fui um pai amado, um marido carinhoso. E isso muda a maneira como olho para o dinheiro e muda o impacto geracional que quero ter. Então a meta, estou tentando apenas deixar de olhar para ela e não olhar o saldo de aposentadoria e, em vez disso, olhar nos olhos da minha menina e entender que é isso o que importa agora. Nossa. É isso. Como se chama sua filha? Mia. Mia. Quando ela nasceu, houve alguma mudança em você em relação ao dinheiro e à sua missão? Ou foi tudo mais ou menos na mesma? Alguma coisa mudou dentro de você em relação às suas visões sobre o dinheiro quando ela nasceu? Acho sim. Um dos primeiros pensamentos foi: ela pode crescer em um lar onde estresse financeiro e brigas por dinheiro nunca serão problema. Nossa. Ela crescerá em uma casa sem hipoteca. É um privilégio estarrecedor que posso proporcionar a essa menina. Há o medo do privilégio excessivo, pois quando estamos bem, todo pai deseja que seus filhos se saiam melhor. Mas a luta eu não quero que meu filho pense que temos dinheiro. Então você tenta esconder a riqueza. Tipo, não estamos indo tão bem assim, querida, sabe o que eu digo? Tem esse medo. Mas eu acho que é muito mais sobre como você os cria. O caráter, a integridade versus dinheiro. Vi Dave Ramsey criar seus filhos incríveis. Não há senso de privilégio excessivo. São as crianças mais humildes do mundo. Herdarão o Império Ramsey. E nem se nota por serem tão amáveis, trabalhadores, sem excesso de privilégio. É o que espero fazer pelo meu filho. E quando se trata de dinheiro, ela vai cursar a universidade sem dívidas. E isso não significa que teremos dinheiro ilimitado para lidar, mas quero fazer minha parte economizando para ajudá-la a evitar as correntes que eu sentia quando me formei na universidade, o cinismo que eu tinha. Então, é um lindo recomeço quando se trata de dinheiro. Para ir, eu tenho a chance de criar esse ser humano inocente e puro, para ser uma pessoa generosa, não só com o dinheiro, mas também com o tempo, os recursos. Eu tenho a chance de criá-los de uma maneira que gastem sabiamente, que aprendam a gratificação adiada, que aprendam a economizar ao longo do tempo para as coisas que querem. E para mim, é um grande fardo, mas também uma responsabilidade maravilhosa. Nossa. Estou animado para empenhar-me nisso. Ela mal olha-me nos olhos, mas anseio os dias em que ela aprende, recebe seu cofrinho Ramsey e entende. O dinheiro vem do trabalho. Pode-se doar, poupar e gastar. Então, não vou fazer ela criar um orçamento com 3 anos, mas acho que é uma oportunidade bacana para qualquer pai educar seu filho de forma a prestar atenção em como contribuem para criar um bom ser humano. E precisamos de mais desses hoje. Se está indeciso, se é uma boa pessoa e está indeciso sobre ter filhos, por favor, tenha os filhos, porque muitas pessoas sem noção por aí estão tendo filhos, e precisamos equilibrar isso. Claro. Com pessoas incríveis. Que legal. George, Se Libertando da Falência está disponível. O guia definitivo para dinheiro extra e menos estresse. As pessoas podem obter agora. Peguem uma cópia. Tem ótimos conteúdos para aliviar estresse de dívidas e entender dinheiro melhor. Parabéns. Obrigado.
Algumas perguntas finais. Esta é as 3 verdades, então vou mudá-la para você. Certo. Gostaria que você imaginasse que este, infelizmente, fosse o seu último dia na Terra, e por qualquer motivo desconhecido, você teria que levar consigo tudo o que você criou ao longo da vida. Este livro que escreveu não estava mais ao redor do seu canal no YouTube. Qualquer coisa útil que você já compartilhou não estaria facilmente por perto. E, tristemente, você não teria a chance de ver sua amada filha crescer, mas poderia deixar apenas 3 preciosas lições para ela. E isso seria tudo pelo que ela se lembraria de você. Ela assistiria o vídeo várias vezes na vida. Quais seriam as 3 lições deixadas para ela? Cara, é como uma bomba caindo. Sinto a necessidade de filmar um vídeo de despedida, algo como: as lições estão aqui. Lewis pediu este vídeo para você. Exatamente. Puxa vida. Vou te colocar numa situação difícil. E que lições serão essas? Não são sempre para ela, são para o mundo. Quais lições? Lembro-me de assistir ao último episódio do programa do Conan O'Brien, e isso me marcou. E ele fala sobre cinismo, e o seu apelo final no programa é: por favor, não seja cínico. E essa é parte da razão pela qual escrevi esta conclusão. E vai muito além do dinheiro. E minha lição para ela é: não seja cínica. Esperança é uma escolha. Cinismo é uma escolha. Espero que você escolha a esperança. E então essa seria a minha primeira lição para ela, porque a vida é tão melhor e mais rica quando você escolhe a esperança, mesmo sendo a coisa difícil de fazer, a coisa boba e clichê de fazer. Nossa, não adianta. Você está bebendo o próprio veneno. Nossa. Quando você anda por aí cínico em relação ao mundo, isso leva a outras lições, que gentileza é como uma moeda. A gentileza é um superpoder subestimado no mundo de hoje. Ela dissipa atitudes ruins. Quero dizer, é a melhor vingança, entende o que quero dizer? Ser apenas inacreditavelmente gentil com as pessoas, independentemente do que esteja acontecendo, acho que é algo realmente incrível. E a última coisa que eu diria é que não se importar com o que os outros pensam é como um superpoder. Se ela puder evitar comparações, especialmente no tipo de mundo que crescerá com as redes sociais e as coisas com as quais as crianças estão se envolvendo aos 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, e como isso molda a imagem que possuem de si mesmas. Como: eu quero criar uma filha que seja tão confiante, tão gentil e que saiba exatamente quem ela é. E que nenhum homem, nenhuma mulher vai mudar isso porque ela tem muita confiança em seus objetivos, seus valores, sua identidade, sua família. E isso para mim é a coisa mais poderosa. É se você pode ter esse tipo de mentalidade de que não vou comparar minha vida com a dos outros. Estou fazendo minha própria coisa. Eu vou ser gentil com todos que eu encontrar. E serei uma pessoa esperançosa em vez de cínica. Acho que isso vai permear todos os princípios financeiros que estou pregando aqui. A gratificação adiada vai fazer parte disso. A riqueza é paciência vai fazer parte disso. Você vai ser uma pessoa de caráter que vai construir a riqueza da maneira correta e ter a ética de trabalho, se você acreditar nessas coisas. E acho que essas são as pessoas que, no final, tornam-se extremamente bem-sucedidas. Certo. Não são as más pessoas que subiram às custas dos outros. São indivíduos com integridade e bondade, otimistas sobre o futuro. Precisamos disso mais do que nunca. Eu adoro isso. Eu adoro isso, cara. Bem, a Mia tem um grande futuro. Espero que sim. Ela vai querer que você a ensine essas coisas também. Ela é, a propósito. Nossa, que fofo. Uau. Isso é incrível, cara. Não consigo dizer que se libertar da falta de dinheiro. O guia definitivo para mais dinheiro, menos estresse. Garanta sua cópia de George Kamel. Também confira o canal dele no YouTube se você quer mais conteúdo excelente de George. George Kamel e o nome dele em toda a mídia social. Adoro isso, cara. Isso é realmente poderoso. Eu quero te reconhecer, George, por um momento, por ser um exemplo para muitas pessoas. Muitas pessoas que começaram, ou talvez agora, estão endividadas. Elas têm empréstimos estudantis. Talvez não tenham tomado as melhores decisões porque não foram educadas ou não sabiam o que era melhor. Você é um ótimo exemplo do que é possível com comprometimento, com consistência e realmente se educando e sendo disciplinado ao longo de um período de tempo e como você pode se libertar disso. Então é muito legal ver exemplos ao vivo de indivíduos que são jovens agora. Quantos anos você tem mesmo? 34. Sim, 34. Não precisa levar uma eternidade para se livrar das dívidas e sentir a liberdade financeira. É questão de disciplina. Você tem sido consistente. Reconheço o seu esforço. Obrigado. Claro. Última pergunta. Qual sua definição de grandeza?
Minha definição de grandeza, eu quero superar todos os demais, mas eu não tenho uma resposta suficientemente boa. Vocês já tiveram alguns grandes nomes neste programa. Minha definição de grandeza é uma perseverança implacável pela excelência. Eu acho que isso é o que eu admiro em qualquer pessoa que eu conheça. Elas simplesmente não se conformam com nada menos que excelente. E não vem de um lugar de perfeccionismo ou de querer ser melhor que todos. É uma corrida pessoal contra si mesmos e contra a própria criatividade, engenhosidade e inovação. Eu acho que Dave Ramsey tem isso. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam dele. E isso também transborda para as outras características que falamos, como ter integridade e ser gentil. Então eu acho que é isso que eu estou buscando. É uma perseverança implacável de excelência em tudo o que eu faço. Bem, o dinheiro é um reflexo dos nossos valores, de como lidamos com o dinheiro. E essa é outra razão. Mas, de novo, tudo com imóveis é mais trabalhoso. Até mesmo um depósito é pior que um fundo mútuo. No fundo mútuo, você coloca o dinheiro lá, abre seu e-mail e pronto, lá está ele. Não é incômodo. Sem decisões, você não pode tomar nenhuma decisão, ninguém pede sua opinião.